Pronto. Bom, então, primeiro, desculpe a demora, esse é o nosso primeiro painel do evento Diversidades e Energia, por uma transição justa e sustentável. No nosso primeiro painel, nós temos aí a alegria em poder compartilhar esse primeiro tema extremamente importante, que é gênero e mudanças climáticas, como mulheres influenciam e são impactadas na agenda climática do setor de energia. Lembrando a todas as pessoas participantes que, ao todo, serão 6 painéis de discussão com 17 pessoas convidadas, onde o nosso objetivo é trazer referências que promovam a diversidade, inclusão e acessibilidade no setor de energia. As inscrições elas ainda estão abertas e a gente vai disponibilizar as gravações posteriores para que os participantes possam também assistir às demais apresentações. A gente pede também que todas as pessoas compartilhem em suas redes sociais para que a gente possa também não só divulgar o evento, mas divulgar essa importante agenda que a gente vem debatendo tão importante no setor de energia. Como temática, a gente propõe a discussão sobre a agenda climática e como isso é relacionado e impacta, e as lideranças femininas elas têm tomado protagonismo nesse papel. As mulheres são vulneráveis aos efeitos negativos das mudanças climáticas, que aumentam a desigualdade de gênero e reduzem a capacidade de serem financeiramente independentes e têm um impacto geral negativo sobre os direitos sociais e políticos. Mas também as lideranças globais femininas, elas têm assumido um protagonismo de acordo com acordos globais para construir uma agenda mais sustentável. Nós discutiremos nesse painel como podermos estimular lideranças femininas e lutar por menores impactos climáticos. Temos aqui, como painelistas, pessoas convidadas, Renata Isfer, além de muitas atribuições, ela é cofundadora do Sim, Elas Existem. Temos a Natália Chaves, que é coordenadora de Transição Energética e Sustentabilidade da HK Rio, e cofundadora da Rede Messol, e a Heloína Esteves, que é diretora de estudos de petróleo, gás natural e biocombustíveis na empresa de pesquisa energética. Cada pessoa painelista vai ter até 10 minutos para a discussão da temática, e após o debate, nós abriremos espaço para perguntas e interações com as pessoas participantes que estão aqui hoje no Zoom acompanhando a gente. Perfeito? Então, inicialmente quero dar boas-vindas. Eu vi que a Renata ela teve um probleminha de conexão, então ela já está voltando aqui. Então, eu vou inverter a ordem e eu vou começar com a Renata. Opa, perdão, com a Natália. Pode ser, Renata? A gente começa com a Natália primeiro. Claro, sem problema. Perfeito. Então, Natália, bem-vinda. O evento agora, passo a palavra para você. Primeiramente, dar bom dia para todo mundo que está aqui assistindo a gente, né, em âmbito brasileiro aqui. Luiz, obrigada pelo convite, pela organização e também pela oportunidade de estar aqui debatendo essa temática, que para mim é de grande relevância, não só no âmbito profissional, mas também no âmbito pessoal. E estar aqui do lado da Heloísa e da Renata é uma grande honra, porque eu sei que são mulheres que estão aí atuando na área de energia e sustentando a pauta de gênero, que é fundamental de sustentada por mulheres que já estão no âmbito profissional, né? Então, são referências e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. E ainda, inclusive, é uma honra poder fazer a primeira fala. Acho que é de conhecimento, né, das pessoas que estão aqui ouvindo a gente, entender que o Brasil se coloca num lugar de muito destaque quando a gente compara em relação a questões energéticas, né? Quando a gente olha para a nossa matriz energética, é uma matriz que é diversa, vem expandindo, e a participação das energias renováveis tem cada vez maior participação, não só por uma questão de hídrica, mas também pelo impacto das outras energias renováveis, como eólica, solar, e as futuras que estão aí também ganhando novos espaços, como o próprio hidrogênio verde. E apesar dessa grande representatividade, tanto na matriz elétrica, né, no sentido de que são 78% de energias renováveis, e na matriz energética, em comparação com o mundo, também é muito renovável, a gente não tem a mesma sincronicidade em relação a questões de gênero, né? A gente vê que o setor energético ainda é muito baixo representado, uma baixa representatividade das mulheres, né, que atuam no setor de energia. E aí, tanto de energias renováveis, quanto de petróleo e gás, e outras fontes também.
Então, fazer com que a gente traga essa pauta de debate sobre a representatividade feminina para a área de energia é garantir que a gente transmita e faça com que tenha maior diversidade, não só em questão de fontes, mas também em questões de pensamento, necessidades e usos de energia, né? Quando a gente compara e traz uma perspectiva feminina, a gente entende que tem diferentes necessidades e diferentes usos dessas fontes. Então, nada mais justo do que trazer diferentes pontos de vista e maior representatividade. No âmbito tanto da Câmara quanto da Rede Brasileira de Mulheres de Energia Solar, a gente desenvolveu um estudo em 2021, que foi um estudo pioneiro no Brasil, que traz a abordagem mais específica para a área de energia solar, em que fez a primeira análise de como que era representado, então, o setor em relação à representatividade feminina. E, assim, apesar de mulheres representarem uma alta faixa de capacidades e capacitações, a gente ainda vê que elas são altamente capacitadas, mas são minimamente representadas nos cargos de liderança. Então, a gente conseguir ter um acesso a mulheres que já estavam atuando no setor, mas a maioria estavam em cargos administrativos, por exemplo. E na faixa, quando a gente compara os dados que estão disponíveis, né, para comparação de pessoas que estão cadastradas no setor de energia solar, a gente percebeu que teve uma disparidade de 30% nos salários. Então, isso também dá uma grande diferença, né, entre os salários entre homens e mulheres. Quando a gente comparou, teve essa diferenciação. Então, assim, quando a gente olha para o cenário voltado para questões de emissões, a gente sabe que o Brasil tem uma baixa emissão em comparação ao restante do mundo, até porque o setor de energia é geralmente o setor que tem mais emissões, né? E o restante do mundo ainda está utilizando muitas fontes que emitem gases de efeito estufa e acabam contribuindo mais para as mudanças climáticas. Mas, ao mesmo tempo, tem um alto impacto, né? Não tem como não considerar que a falta de investimento em tecnologia, conhecimento e informações para diminuir as mudanças climáticas ou para investir em energias renováveis impacta também em maiores efeitos das mudanças climáticas nas mulheres, ou seja, são as pessoas que são mais impactadas. E aí, se a gente usar uma interseccionalidade, comparando não só uma questão de gênero, né, homens e mulheres, mas se a gente usar outras camadas sociais que também diferenciam lugares de oportunidades e contextos, mulheres que são pretas, pobres e que estão em situações de vulnerabilidade têm ainda mais acesso à energia de qualidade. Então, são mulheres que são mais impactadas. Então, quando a gente olha para um cenário tentando trazer um pouco mais de diversidade e inclusão, para que a gente consiga fazer uma mudança, uma transição energética mais justa e sustentável, a gente tem que considerar também as pessoas que estão sendo mais impactadas. E investir em tecnologias, conhecimentos, políticas, né, que façam com que tenha a maior representatividade de mulheres, não só garante com que tenha uma maior amplitude de falas e necessidades, ou seja, garante que todas as pessoas tenham acesso a uma energia limpa e sustentável, mas também garante com que as oportunidades do mercado e econômicas sejam maiores, né? Tem alguns estudos, tanto do BID quanto da Bloomberg, que fala sobre como investir em políticas de gênero garante políticas de gênero e também, né, trazer maiores representatividades em relação à posição, né, cargos, e trazer mulheres para lugares de liderança, garante que tem maior investimento em ações voltadas para a redução das mudanças climáticas e também para melhores critérios, né, atender mais os critérios tanto de redução de gases de efeito estufa, quanto políticas que sejam mais inclusivas e que beneficiam, então, uma maior mudança, né, no sentido de trazer maior diversidade e maior inclusão. Então, mulheres em posição de liderança garante que ações mais voltadas para as mudanças climáticas também sejam tomadas. E não é uma coincidência, né? Teve
esse estudo da Bloomberg, que fez essa análise em mais de 11.700 empresas, e que trouxe essa informação de que quanto mais os conselhos são diversos, maiores eram as ações voltadas para mudanças climáticas, né? E não tem como ser só uma questão de ocasionalidade, é realmente uma referência. E aí depois eu posso até compartilhar com vocês também algumas referências que trazem um pouco dessas informações, que garantem aí a informação que traz essa perspectiva de que quanto mais investimentos em ações de diversidade e inclusão, tem mais impactos para a redução das mudanças climáticas. E aí, de forma mais prática, né, como a gente está no meio corporativo, tem uma série de ações e políticas que podem ser feitas voltadas para trazer mais mulheres para a atuação profissional, mas também garantir que tenham processos e caminhos que sejam mais inclusivos. E aí, tanto investir em cursos e capacitações, como reduzir, trazer um certo desconto para que mulheres tenham mais acesso à educação, as parcerias, tanto no âmbito social quanto no âmbito para que tenha, enfim, engajamento das pessoas, tanto individualmente dentro das empresas, quanto também no âmbito de entidades. Trocas de influências, então, por exemplo, na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, a gente tem alguns GTs, que são grupos de trabalho que fazem conversas com as nossas empresas associadas, então a gente aprende com eles e eles aprendem também com algumas práticas que a gente desenvolve. Eventos e estudos como esse são fundamentais para trazer maior conhecimento e também dar visibilidade para as mulheres que já estão atuando no setor. E políticas, né, internas, tanto políticas públicas que garantem maior participação do público feminino, mas também trazer um pouco de diversidade a partir de inclusão e próprias políticas, por exemplo, na hora que as empresas estiverem contratando pessoas que façam um mínimo critério de garantir que tenha currículos que são diversos também, tanto quanto mulheres, quanto, enfim, vagas que são direcionadas para um âmbito mais inclusivo, né? Não tem como ser, é uma coisa que eu sempre falo, não tem como ser, a mudança não vai ser ocasional, porque se a gente utilizar, né, mentalidades e formas de agir que já estão operando no mundo desde sempre, a gente não tem como ver a mudança. Então, para que a mudança aconteça, a gente tem que ser proposital, então tem que ter intenção. E é por isso que eu acho que a gente tem um papel muito fundamental aqui de tanto compartilhar conhecimentos e experiências, mas também referências, para que as pessoas consigam ter maior conhecimento sobre da importância dessa temática, principalmente no meio corporativo, onde já tem um modo operante, mas que tem também oportunidades de mudança e engajamento. E, bem, os negócios são feitos por pessoas, então essas pessoas estão bem intencionadas, estão bem direcionadas, então com referências atuais de como o mundo pode continuar seguindo, a gente pode ter um bom caminho pela frente. E é isso. Muito obrigada, Luiz. Obrigado, Natália. Não só pelas suas falas, mas também por trazer pontos importantes, né, relacionados a essa transição energética e em especial, o quanto a gente tem que ser ativo nessa parte de mobilizar e movimentar essa igualdade de gênero. Muito obrigado pelas suas falas. Vou passar agora a palavra para Renata Isfer. Renata, por gentileza, agora fique à vontade. Bom dia a todos, é um prazer sempre nessa nossa parceria com a Energicia. O Energicia, acho que a maioria sabe aqui, acho que é o principal colaborador hoje do Sim, Elas Existem, né? Sempre engajado nessa questão de diversidade e é uma honra estar aqui. Inclusive, estou de férias, parei tudo para vir aqui fazer a questão, então, não só pelo tema, mas por quem está organizando. Estar do lado da Heloísa e da Natália aqui é sempre uma honra, estou muito feliz, tá? Com essa abertura já vai botando uma responsabilidade, né? Tem que falar, já falou muita coisa importante.
Mas a gente vai. Justamente por causa do meu... não, não vai dar certo. Não, não vai dar certo. Então, é porque o que acontece? Aí, como eu estou viajando, eu estou com o sinal meio ruim. Aí eu estava no Wi-Fi, o Wi-Fi caiu, agora eu estou no 4G, daí o Wi-Fi voltou, eu estou meio assim. Se eu cair, qualquer coisa, eu volto correndo no Wi-Fi de novo aqui do hotel. Mas, hotel, pousada, estou no meio do mato, gente. Mas vamos falar lá, entrando para o assunto, né? Eu acho que tanto a transição energética quanto a questão de gênero, eles passaram de uma discussão, pelo menos em nível corporativo, em nível de debates, eventos, estudos, de se é algo que vai acontecer, as mudanças climáticas, vai ter, não vai ter, precisa, isso daí é mimimi, esse negócio de mulher, para como que a gente vai fazer isso, né? Acho que a comunidade já se conscientizou, em grande parte, de que as mudanças climáticas chegaram, né? A gente vê no nosso dia a dia, nas notícias, e também da importância do papel das mulheres, não só das mulheres, mas dos negros, enfim, de ter uma diversidade e uma inclusão em geral. Acho que isso está bem fixo na cabeça das pessoas. Mas um ponto que eu acho interessante é que, assim, essa interseccionalidade dos temas, e tem muita quando você pensa em gênero e diversidade e energia, ela não significa que, se a gente, por exemplo, avançar muito no mundo com menos carbono, isso significa que, naturalmente, esse mundo vai ser mais justo, que esse número vai ter mais igualdade de gênero, que esse mundo simplesmente vai ser mais inclusivo. Não. A gente tem que fazer um trabalho pensado, porque se a gente seguir as orientações, as formas como as coisas vêm sendo feitas hoje, a tendência é você só deixar cada vez mais essas disparidades, é você deixar essa disparidade num novo modelo de negócio, num novo modelo de vida de transição energética, né? Ao invés de você ter questões de gênero no setor só de óleo e gás e um pouquinho de outras energias, você vai continuar tendo um problema de gênero, considerando todas as energias renováveis, né? Então, a gente tem que pensar num projeto junto. E abordando a questão de gênero, assim, primeiro, acho que eu vi um estudo esses dias de que ele era mais focado na Ásia e na África, mas nas comunidades mais remotas, mais pobres, 90% do uso energético hoje ainda é residencial. Nessas comunidades que dependem muito ainda da agricultura familiar, de coisas assim, e geralmente de biomassa, né? Aquela lenha que geralmente a mulher vai catar ali para fazer o almoço, né? E aí, como que você vai integrar isso, né, nesse momento de transição energética? Principalmente porque daí que você vê como as mulheres são mais afetadas pela disparidade, pela justiça energética, digamos assim. Eu sei que tem um painel sobre isso, eu não vou entrar muito aqui, vou focar na parte de mulher, que basicamente é o seguinte: quando você não tem muita energia elétrica ou quando ela é mais escassa, as mulheres acabam se focando muito mais nos afazeres domésticos, né? Porque tradicionalmente vende muito, porque teve filho e cuida da casa, elas acabam focando nisso. E aí, se você precisa trabalhar nisso, as meninas, as que vêm a próxima geração, ela também não vai conseguir sair para estudar e se especializar, porque ela vai precisar ajudar em casa. Vai ajudar a cuidar dos irmãos, vai ajudar a fazer o almoço, a limpeza, né? Então, você vai perpetuando uma realidade na qual as mulheres não têm acesso aos estudos, a conhecimentos. E quando você tem energia elétrica, isso muda, né? O fato de você ter uma geladeira, um fogão elétrico, tudo isso já traz mudanças e já possibilita muitas meninas de irem para a escola, né? E, além disso, quando você fala em biomassa, a gente pensa em lenha, né? E o tanto de acidente que tem, porque você está usando uma fonte não tão segura de energia, então eles afetam mais as mulheres. E, claro, quando você olha, e daí já pensando no aspecto amplo de desastres, né, que acontecem, vejam tanto as chuvas desse ano, quanto afetam muito as mulheres também, né? Então, é importante a gente trabalhar esses assuntos juntos. E aqui, o tema do painel, ele aborda duas coisas, né? Eu já vou fazendo um mix para o segundo tema. Um era como as mulheres são afetadas por isso, né? E o segundo é como que as mulheres podem mudar. E, assim, uma questão que eu vejo, assim, se vocês se imaginarem num papo de bar, né?
vamos sentar aqui, você está lá batendo papo com o pessoal do setor, né? Porque daí para entrar nesse sistema você está no setor. É um happy hour e tal, saiu de um evento, sentou numa mesa, pediu uma cerveja e começa aquele papo. Qual é o perfil que vocês imaginam de pessoas que nesse meio do papo do bar começa a falar de transição energética? E qual é o perfil que vai falar sobre outros temas? Talvez vai falar de energia, né? Mas vai falar de como o preço do petróleo, ou o preço de alguma coisa, e outra mais. Você vê que assim, a preocupação com transição energética, pelo menos no meu networking aí, tá sem fonte à mesa do bar, literalmente. Eu vejo que quando eu reúno mulheres, jovens, negros, um mundo mais diverso, eu vejo muita preocupação maior, genuína, com a questão da transição energética. Né? Quando você pensa no... Claro que existem muitos homens brancos, héteros, de 60 anos, que se preocupam também com essa questão. Mas muito deles ainda têm uma visão mais conservadora, mais arraigada, de antes, e acabam muitas vezes fazendo esse discurso pela necessidade, mas não é algo que está no coração. Eu vejo que, proporcionalmente, um conteúdo mais diverso pensa mais sobre essas questões e pensa mais em soluções, né? Porque isso daí já é o beabá básico, né? Os diferentes backgrounds que a gente tem, cada um vai ajudar a trazer soluções inovadoras, diversas e não uma única, e a gente vai conseguir superar isso melhor. E assim, você vê que hoje, assim, daí agora falando em Canadá e Estados Unidos, eu estava pesquisando algumas coisas e eu vi que a proporcionalidade das mulheres nas energias renováveis é maior do que a proporção de mulheres no mercado de trabalho de energias fósseis, né? Então, você vê que já existe uma tendência das mulheres olharem, a gente queira ou não queira, ter essa preocupação com o todo, pensando nos filhos, próximas gerações, né? Então, se preocupa bastante com isso. Mas, ainda assim, no setor de energia como um todo, tem menos mulher, tem menos participação feminina do que a média do mercado global, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que endereçar, especialmente porque, assim, com o aumento do uso da energia que a gente vai ter nos próximos... a gente tá cada vez precisa mais de energia, né? Se acaba a luz, a gente entra em pânico. E esse aumento vai gerar muitos empregos. E a gente precisa da força de trabalho feminino, né? A gente precisa que as mulheres entrem nessa área. Existe aquela falácia de que é um setor muito masculino, não é muito masculino. Na verdade, o setor de energia tem tudo a ver com o mundo feminino, tem tudo a ver com ambos os mundos, né? Energia para todo mundo. As mulheres são impactadas, como a gente já falou, tem muitos aspectos que as mulheres têm muito a contribuir, uma liderança mais inclusiva. Mas como que você vai fazer isso, né? E mais aqui, a hora que você busca incluir as mulheres, você tem um pool maior de candidatos para assumir aquelas posições, né? Você não está olhando só num mundinho reduzido, você está olhando cada vez um mundo maior, sendo que, né, basicamente metade da população é feita de mulheres. Então, o que a gente precisa nisso, né? A gente precisa de mais meninas em STEM, né? A gente precisa de mais meninas em carreiras de matemática, em carreiras de física, química, né? Que acabam não indo. E isso me lembrou muito quando eu estava no colégio. Adoro contar histórias, gente. Quando eu estava no colégio, eu devia estar na 6ª série, aula de ciências. Eu adorava aula de ciências, né? Matemática, eu sempre fui engenheiro, então eu tive um incentivo extra aí. Mas eu lembro até hoje que daí iam ter aulas práticas, por exemplo, uma delas a turma iria para o ranário, ver como que era uma minhoca por dentro, tinha algumas coisas bem práticas que eu achei super legal, né? E quando estava chegando no dia, o professor falou, então os meninos venham para cá que a gente vai lá fazer aula prática, as meninas ficam aqui, deu, oi? Como assim? Não, as meninas não gostam dessas coisas, as meninas têm nojo das minhocas, deu... Não, eu quero ir, né? Como assim? Eu não sou... Vou guardar um instantinho que a Renata já volta. A gente espera ou inverte? Luiz, o que você prefere? Vamos... Sempre pode ir, né? Eu quero trazer assim... O Luiz está travado, vocês estão me ouvindo? Então, agora a gente voltou a ouvir. O quanto esse...
Voltou a ouvir? Vocês Bom, vou continuar. Basicamente, o que eu senti naquele dia, assim, é para matemática, que o próprio professor repetia isso e já tirava as meninas, já excluía, né? Então, isso afastava dessas carreiras. Por isso, você acaba tendo menos mulheres nesse setor. Então, você tem que incentivar. Eu vejo que nas escolas hoje é diferente. Na escola da minha filha existe uma preocupação já com mostrar que as meninas podem, mas eu acho que desde casa sempre é muito importante deixar claro para as meninas que mulher, é o básico, né? Lugar de mulher é onde ela quiser, porque a gente incentivando as meninas, a gente vai ter o maior pool de candidatos e vai ter mais influência das mulheres na transição energética, e com isso teremos mais soluções e mais sucesso para que essa transição energética venha de forma justa e de forma mais inclusiva. É basicamente isso, por enquanto. Legal, Renata, muito obrigado pela sua fala e eu achei assim, fundamental como você conseguiu construir essa jornada tanto para o impacto quanto para essa parte do desenvolvimento de lideranças femininas nessa transição, né? Grato pela sua fala. Agora eu vou passar para a Heloísa Borges, nossa última pessoa painelista, e antes de passar para a Heloísa, eu gostaria de deixar aberto aqui, depois que a gente terminar a fala da Heloísa, que vocês levantem as mãos para que a gente possa fazer, a gente vai ter oportunidade de 2, 3 perguntas. Se ninguém fizer, eu já tenho as minhas aqui também para poder fazer, tá certo? Mas deixo aqui à disposição para que vocês possam interagir com a gente. Então, Heloísa, o espaço é seu, muito obrigado desde já. Bom, obrigada. Obrigada, Luiz, obrigada, NGC. Agradeço demais o convite. É uma felicidade estar aqui com a Natália, com a Rê. Estava até brincando com a Rê, que faz muito tempo que a gente não se vê. Pelo menos um evento online mata as saudades. O tema é tão rico que a Natália e a Renata já abordaram tantos aspectos interessantes que eu acho que eu vou pegar por um outro enfoque. Eu estava aqui ouvindo elas falando e pensando o que sobrou para eu falar, porque esse último é sempre difícil, né? Eu normalmente começo esse tipo de apresentação com uma citação da Virginia Woolf, né? E eu decidi não fazer isso. Depois, quem quiser pode procurar. Por que eu decidi não fazer isso? Porque o tema da falta de diversidade de gênero, de igualdade de gênero, já foi bem abordado pela Renata, pela Natália, e ele é bem... Se vocês estão aqui, eu não vou pregar para os convencidos, né? Para os convertidos. Então, a gente está aqui para olhar para frente. O que a gente faz, então? A gente não vou... Assim, acho que ninguém discute que hoje o que é esperado, permitido e valorizado em uma mulher é completamente diferente daquilo que é esperado, permitido e valorizado num homem. Isso se reflete na nossa vida pessoal, se reflete na nossa vida acadêmica, se reflete na nossa vida profissional. Renata abordou vários exemplos da esfera da liderança, mas isso tem outros impactos na nossa vida, impactos que muitas vezes a gente não vê. A não promoção é um impacto muito claro. Você ouvir dizer que menina não gosta de futebol ou não sabe jogar futebol, não é boa em matemática, é bastante claro. Só que a gente tem que ir além. Como é que a gente vai além? A gente tem uma série de pesquisas, aí eu vou puxar um pouco para a minha sardinha, né? A gente tem uma série de pesquisas que nos ajudam a fazer isso, a enxergar aquilo que a gente não consegue ver à primeira vista, porque o nosso olhar ele já é viesado. E aí a gente trabalha com uma série de estatísticas de gênero que vão desagregando isso e que ajudam a gente a revelar essas diferenças. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, estatística de diferença salarial e a pessoa olhar para o seu vizinho e falar assim, nossa, mas aqui está errado isso, aqui na minha empresa não tem essa diferença. A gente olhar, por exemplo, por acaso eu estou no escritório de advocacia, porque depois eu vou participar de um outro evento sobre liderança feminina aqui, a gente olha no escritório de advocacia e a gente fala assim, não tem desigualdade nenhuma, que é meritocracia pura. E a gente não consegue enxergar a desigualdade. E a gente não consegue enxergar como que essa desigualdade afeta todos os aspectos da nossa vida. Então, assim, normalmente, as discussões acerca de igualdade de gênero, elas falam justamente disso, a inserção no mercado de trabalho, disparidade de renda, disparidade de oportunidades,
desigualdade lá desde pequena, né? Da gente desestimular as nossas meninas e mulheres a adotarem, a buscarem carreiras nas áreas que a gente costuma agrupar em STEM, né? Como que a Renata já falou. E como que a gente corrige isso? Uma série de políticas, ou iniciativas privadas, ou políticas públicas, para reduzir essas desigualdades nos espaços econômicos. Isso é essencial. Só que a desigualdade de gênero vai além disso. Eu vou puxar para o tema do painel, que é desigualdade de gênero e mudanças climáticas, ou seja, o efeito das mudanças climáticas sobre as mulheres em particular. O que, visto de outra forma, leva a gente para uma oportunidade. Olha, o combate às mudanças climáticas é também uma medida de redução de desigualdade e inclusão social. E aí, eu vou dizer por quê. Feita essa afirmativa, que acho que permeia toda a parte que eu escolhi focar aqui depois das apresentações brilhantes da Renata e da Natália, a minha proposta é conversar com vocês um pouco sobre por que combate a mudanças climáticas tem efeito positivo à desigualdade de gênero, e, por outro lado, por que a gente não resolve disparidades de gênero, disparidades sociais, se a gente não tiver esse olhar atento. Bom, vamos lá. Quando a gente olha, então a gente pensa assim, olha, será que é possível, e aí é uma proposta, tá? Uma provocação, a gente olhar políticas públicas em geral, olhar a política energética, olhar a política de combate a mudanças climáticas, pensando nessas externalidades positivas, que é o que a gente chama em economia, aqueles efeitos que não são aqueles efeitos que a gente consegue contabilizar ou ver num primeiro momento, mas que se a gente consegue olhar isso também, a gente pode gerar um ciclo virtuoso, inclusive para a economia e para o desenvolvimento sustentável. A gente falou muito de uma retomada verde, né? De uma retomada verde da economia, esse tema voltou à moda, e eu vou propor uma retomada rosa, um pink big push. Se a gente pensa em políticas de redução da desigualdade de gênero e inclusão social, como motor de impulsionamento dessa retomada da economia, a gente gera um ciclo virtuoso fantástico. Então, anota essa ideia, uma retomada rosa, não é mais uma retomada verde. Por quê? Porque o gap no acesso à energia e o efeito das mudanças climáticas, ele é gender bias, ele tem uma disparidade de gênero. A gente já tem vários números de acesso à energia, de efeitos negativos das mudanças climáticas, né? Então, a gente tem aí vários números, principalmente a Agência Nacional de Energia já levantou. A gente tem ainda cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo que não têm acesso à eletricidade. A gente tem cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo que não têm soluções de energia de cocção. Então, eles precisam ou da lenha ou do carvão para cozinhar seu próprio alimento. Mas, além disso, a gente tem um número ainda maior de pessoas que estão em situação de pobreza energética. Eu acredito que o painel de transição justa vai tratar disso. O que é pobreza energética? Que, às vezes, a energia passa na sua casa, o gás chega na sua residência, mas você não consegue pagar por aquele energético. Nos países em desenvolvimento, as mulheres são a maioria das pessoas que vivem nessa situação. Já está demonstrado, se vocês quiserem depois eu mando as estatísticas, não vou aqui ficar citando números, mas quando a gente recorta situações de pobreza extrema, tem mais famílias, isso aqui no Brasil também é verdade, tem mais famílias em situação abaixo da linha da pobreza liderada por mulheres do que lideradas por homens. Tem mais famílias sem acesso à energia lideradas por mulheres do que lideradas por homens. Se não fosse por nada mais, só por isso, ao dar acesso à energia, você já promoveria um benefício maior para mulheres do que para homens, mas vai além. Como a Renata falou, quando você tem falta de acesso à energia, o que acontece? Quem é que vai buscar água? Se não tiver eletricidade, quem é que vai no rio buscar água? Quem é responsável pelas tarefas domésticas? Quem é que tem que catar lenha para cozinhar? Quem é que fica cozinhando no ambiente onde tem vários poluentes? São as mulheres. Porque como as tarefas domésticas são mais
estão alocadas no mundo, assim, não estou advogando isso, estou reconhecendo um fato, recaem mais sobre as mulheres, são elas que são mais afetadas por essa falta de acesso à energia. Por outro lado, se você tem, por exemplo, um efeito das mudanças climáticas, eventos climáticos extremos que te impedem, por exemplo, enchentes, te impedem de se locomover, impedem as crianças de irem para a escola, te impedem de catar lenha, quem é mais afetado por isso? São também as mulheres. Porque na hora que uma criança não pode ir para a escola, quem fica em casa 90% das vezes é a mãe. Quem é prejudicado no trabalho porque teve que ficar em casa é a mãe. Quem normalmente, se as famílias são normalmente lideradas por mulheres, a gente tem várias famílias onde só tem as mulheres como chefe de família, né? Aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma situação onde a sociedade espera que um filho doente, quem fica em casa, sejam as mulheres. Se a gente tem, por exemplo, situações que geram efeitos sobre a saúde das crianças, quem fica em casa, quem perde as oportunidades de trabalho são as mulheres. Então, alcançar uma transição justa e equitativa, ela depende de esforços para lidar com a desigualdade de gênero. Se a gente faz uma política que a gente acha que a gente não consegue enxergar essa desigualdade, essa nossa política, como a Renata falou, ela vai perpetuar situações de desigualdade. E aí a gente tem, por exemplo, quando a gente olha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, vou destacar aqui alguns. O que se refere especificamente à igualdade de gênero, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, ou seja, reduzir a desigualdade de gênero e buscar garantia dos direitos das mulheres aos recursos econômicos e naturais, uso de tecnologias capacitadoras e prevenção de violência contra as mulheres e meninas. Esse é o quinto objetivo dentre aquele conjunto de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mas, por exemplo, acesso à energia acessível, confiável, sustentável e moderna é o 7. Como eu falei, a gente alcançar o 7 ajuda a gente a alcançar o 5. Na verdade, a gente não consegue o 5 sem o 7. Garantir empregabilidade e acesso à energia é fundamental para a gente alcançar o objetivo 1, o primeiro, que é erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. O objetivo de combate à mudança climática é o 13. E a gente não consegue fazer isso, e isso é muito importante. Por quê? Porque semana passada mesmo eu estava num evento onde eu levantei esse ponto. A gente estava falando de segurança energética e mudança climática e ESG. Aí eu questionei, falei, puxa vida, por que a gente fala ESG, a gente lembra tanto do a gente lembra tanto do environment e a gente esquece do social e da governança? Por que a gente faz isso? E um homem, óbvio, né, virou e me respondeu assim, não, porque a gente está querendo salvar o mundo. Primeiro a gente não morre, depois a gente gera igualdade de gênero e inclusão social. Eu falei, não, se você não estiver atento à igualdade de gênero e inclusão social, primeiro, você mata um monte de gente. Segundo, que você não atinge os seus objetivos de mudança climática. Enquanto a gente não reconhecer isso, a gente não vai conseguir avançar. Então, assim, a gente tem que entender que a redução da pobreza e crescimento econômico não vão ser, e o combate às mudanças climáticas não vão ser atingidos sem a redução das disparidades de gênero, mas também não vão ser atingidos sem acesso universal à energia. A gente já pode colocar nos modelos, eu posso trazer os números depois, mas a gente não consegue fazer isso, porque a falta de acesso à energia e os impactos das mudanças climáticas limitam a oportunidade de trabalho, limitam o acesso à educação e à saúde e limitam principalmente as mulheres. Então, eles afetam de forma mais desigual as mulheres. Eu vou dar algum exemplo, ao contrário, né? Quando a gente garante eletricidade limpa, por exemplo, a gente aumenta a segurança e a oportunidade de trabalho para as mulheres. Tem vários estudos no Brasil e fora do Brasil mostrando que na hora que esse efeito por exemplo, você colocar a eletrificação numa rua aumenta a empregabilidade das mulheres, isso não se reflete nos homens. Por quê? Porque quem tem medo de voltar à tarde da noite em casa numa rua escura são as mulheres. Quem é afetada pela falta de segurança é mais desproporcionalmente as mulheres. A ONU Mulheres tem uma estatística mostrando que as mortes de mulheres decorrentes de poluição indoor, ou seja, do uso
de combustíveis sujos para cocção, principalmente carvão e lenha, superam as mortes de mulheres anualmente em decorrência da AIDS, malária, tuberculose e desnutrição somadas. E a gente garante que vocês não sabiam disso, que hoje no mundo morrem mais mulheres em decorrência de doenças relacionadas à poluição indoor do que mulheres em decorrência de AIDS, malária, tuberculose e desnutrição somados. Isso é uma estatística que a gente não vê. E quando a gente não vê, a gente não combate. Hoje, no Brasil, os combustíveis sólidos são a principal fonte de energia. A última estatística que a gente tem é que os combustíveis sólidos são a principal fonte de energia de cerca de 30 milhões de pessoas. Apesar da gente ter avançado muito no acesso à energia, a gente ainda precisa avançar. E eu já vou terminando, porque eu acho que eu passei do meu tempo já, Luiz. E o que eu proponho aqui, então eu proponho que a gente reflita. Será que não está na hora da gente entender que essas coisas estão correlacionadas e que a retomada não precisa ser só green, ela precisa ser pink, e a gente precisa de partida pensar em questões de desigualdade de gênero e inclusão social no desenho dessas políticas públicas, porque senão essas políticas vão ser menos eficazes e a gente perpetua situações de desigualdade. Então, a minha proposta é que as políticas públicas de acesso à energia e combate às mudanças climáticas deveriam incorporar questões de gênero. E a gente está fazendo isso, tá? Já dou um exemplo para vocês. Por exemplo, ano passado, a EPE publicou 2 reports sobre hidrogênio de baixo carbono. No caso, nas rotas de hidrogênio azul, que é a partir da reforma a vapor de hidrogênio, e hidrogênio turquesa, que é a pirólise do gás natural. Foi um projeto em parceria com o governo do Reino Unido, e o governo do Reino Unido também elaborou, já que a gente estava publicando um trabalho sobre a cadeia de hidrogênio, e a gente está pensando numa nova cadeia de valor, a gente também tem um anexo desse report, que é um report sobre inclusão social e igualdade de gênero, ou seja, como que você já começa pensando uma cadeia de valor, se você está impulsionando uma cadeia de hidrogênio de baixo carbono, por que você já não começa mapeando as situações de desigualdade e desenhando políticas que busquem reduzi-las? E o outro do ponto de vista dos investidores, cada vez mais é importante que a gente, no ESG, olhe o S e não só o I. A gente olha muito a parte de meio ambiente, combate às mudanças climáticas, redução de escopo 1, 2 e 3, isso está corretíssimo, não parem. Mas, além disso, a gente precisa olhar o S. Então, a gente precisa estar atento aos efeitos de inclusão social e redução das desigualdades de gênero e de raça nos investimentos que a gente faz na área de energia. Isso é também fundamental. E com isso eu encerro minha fala. Obrigada, gente. Muito obrigado, Heloísa, pela sua fala. É bacana esses dados, esse cruzamento que você fez, trazendo esse impacto, e que a revolução seja pink, né? Isso é muito importante, que você trouxe com os estudos que foram, assim, né, surpreendentes nos seus números. Então, agradeço bastante. A gente tem algumas perguntas aqui nas mensagens, eu vou fazê-la de alguma forma. A gente tem 3 perguntas, não sei se eu vou endereçar da melhor forma, mas eu vou tentar fazer aqui de alguma forma. Então, aqui a primeira pergunta é: como e quais os caminhos para inserir essas mulheres em cargos e tomadas de decisão que afetam a transição energética? Até porque as mudanças serão de fatos efetivas quando forem mais plurais nos caminhos e na multidisciplinaridade. Como eu sei, né, do programa Empodere-se, que a gente participa junto, né, com Sim, Elas Existem, e também da pesquisa que a Renata fez, eu vou passar essa para você, Renata, se você me permite. Eu vou repetir a pergunta: como e quais os caminhos para inserir essas mulheres em cargos de tomada de decisão que afetam a transição energética? Essa é um pouco mais complexa. Essa é. Bom, não, mas que na verdade tem muitos caminhos, muitas coisas que a gente pode fazer. O próprio Sim, Elas Existem, ele surgiu do conceito de mostrar que existem mulheres, porque eu sempre ouvia que não tinha mulheres nesse setor, que era masculino. Então, você já mostrar, só o fato de você fazer um evento como esse aqui já traz um grande caminho.
Mas o que eu gosto de dizer é que se você quer trazer uma mudança real, você tem que dar um jeito de aplicar isso no seu ambiente de trabalho, né? Lembro quando eu comecei a estudar mais essas questões de gênero, eu estava na consultoria jurídica do Ministério ainda e vi que, assim, fora eu era consultora, né? Era chefe do jurídico e todos os coordenadores eram homens. Porque eu recebia muito currículo de homem, eu recebia muita indicação de homem, eu falei, gente, que horror, né? E a partir dali eu tomei uma decisão que as minhas equipes seriam 50-50. Às vezes dá mais trabalho você achar uma mulher para uma posição de liderança? Dá, porque as mulheres não saem tão para frente, porque existe o fenômeno do thin file, né? Que é o currículo mais fino, porque às vezes as mulheres não têm tanta oportunidade, então o dos homens vem mais recheado, mas não porque eles sejam melhores, mas porque tiveram mais oportunidades. Você tem que superar isso. Se você decidir que você quer uma equipe meio a meio, você consegue, tá? E eu sempre consegui. Eu acho que assim, se cada uma de nós mulheres se comprometer a contratar, a buscar ativamente outras mulheres que sejam boas, que sejam competentes, obviamente, né? Não estou falando para contratar quem não é bom, mas que preencham aqueles requisitos para exercer de boa forma ali. Se cada um fizer isso, cada um, você precisa de indicação de alguma coisa, indique uma mulher, né? Um negro, enfim, minorias em geral, né? Se a gente se unir nisso e buscar, a gente consegue mudar, mas tem que ter essa vontade ativa, não é só dizer, eu quero mulheres RH, sim, mande 2 mulheres na lista dos finalistas, e daí você escolhe um finalista masculino na hora de contratar. Não, você tem que buscar mulher. Se você não buscar, às vezes você vai acabar por vieses inconscientes, né, questões subconscientes, você acaba não contratando. Então, acho que o principal ponto é você querer fazer essa mudança efetivamente e conscientizar as pessoas de que ela é importante. Legal, Renata. Isso me Eu falei lembrou. pouco porque a Heloísa falou muito, e daí eu não quero roubar o tempo do evento, tá, Heloísa? Você passou em 10 minutos. A fala da Renata me trouxe uma reflexão de algo que não é relacionado à energia, mas que tem essa relação de muitas vezes como nossos vieses inconscientes fazem essa construção coletiva, né? Teve uma jovem que daqui do estado de São Paulo, que ela percebeu que, estudando no ensino médio, nos livros de história, não tem muitas mulheres. Poucas são contadas as histórias das mulheres nos livros de história, são mais histórias masculinas. E ela começou a fazer um movimento para contar as histórias das mulheres dentro dos livros de história, né, que é uma das formas de você poder incluir lideranças femininas dentro desse roteiro para mostrar, porque existem, né, existem mulheres no mercado de trabalho, existem mulheres na história, não só, né, do Brasil, mas em outras histórias também, só que muitas vezes elas não são mostradas, né, e o trabalho dos cineastas tem sido fundamental, principalmente para que possa colocar isso numa vitrine. Muito, muito obrigado pela sua fala, Renata. Aí eu vou passar, aqui a gente tem 2 perguntas, né, para a gente encerrar. Eu vou fazer um ciclo, tem uma pergunta que eu vou fazer agora para a Heloísa e outra para a Natália. Então, a primeira aqui, em ordem aleatória, eu gostaria de saber se a prática do etarismo está muito presente no processo e prática institucionais dos segmentos energéticos. O etarismo, a gente vai discutir isso no nosso painel hoje às 7 horas da noite, tá certo? Então, é uma outra temática que a gente vai trazer, mas eu queria aproveitar essa pergunta e saber, Heloísa, se você vê dentro também desse processo, se muitas vezes o etarismo ele atrapalha também dentro da transição energética vis-à-vis o foco em especial feminino, né? Pensando se, às vezes, mulheres mais experientes muitas vezes têm mais ou têm menos oportunidade de trabalho no setor de energia, é uma pergunta um pouco mais complexa, né? Mas não é uma pergunta fácil. Olha só, eu vou confessar que eu conheço muito pouco desse tema e já deixo o convite para a gente assistir, então, juntos o painel que eu vou falar especificamente disso. Eu só queria dizer assim, quando a gente recorta um problema, o recorte ele tem sempre várias decorrências, né? Então, por exemplo, os subgrupos eles acabam sendo mais afetados do que a média. As mulheres mais idosas têm, porque você soma 2 vieses e dois tipos de preconceito. Assim como mulheres negras sofrem de questões específicas e muito mais do que as mulheres brancas de classe média, as mulheres negras da população
de mais baixa renda enfrentam desafios maiores só que digamos, uma dor não tira não desmerece a luta ou a questão geral. Então, sem conhecer muito sobre o tema, eu diria que sim, porque, na verdade, assim, de modo geral, a proposta, a minha hipótese geral é que a desigualdade e a falta de inclusão, ela é sempre prejudicial. Então, buscar um mundo mais inclusivo e mais justo nos diferentes recortes, ele nos ajuda no combate à mudança climática. Eu só não vou saber te dar o número do quanto mais ajuda, mas que isso é um problema e que a luta somada contra o etarismo e a diversidade de gênero certamente nos auxilia no combate às mudanças climáticas, isso eu não tenho a menor dúvida. Perfeito, obrigado, Heloísa. E também convidamos aí ao painel hoje às 7 horas da noite, que a gente vai falar sobre transição energética e de gerações, né? Aí, por fim, para a gente entrar no nosso encerramento, a gente tem aqui uma pergunta que eu vou repassar para a Natália. Gostaria de saber se existem estudos sobre pobreza energética no Brasil. Especificamente, eu estou tentando mapear aqui, porque eu sei que no ano passado saiu um estudo do Observatório do Clima, que tem uma iniciativa muito incrível sobre a atuação de mulheres e gênero como um todo. Eles têm um grupo de debate, da qual eu participei algumas vezes também, e eu sei que no ano passado eles lançaram um estudo que tratava um pouco sobre a questão. Então, posso procurar aqui, inclusive, a referência para poder também repassar para vocês, mas fato é que existe, sim, uma série de iniciativas e ações voltadas para a pobreza energética no Brasil. Tem um grupo também que se chama CERSA, que é o Comitê de Energias Renováveis do Semiárido, e eles tratam sobre questões de justiça climática e transição energética justa, limpa e inclusiva. Então, tem alguns grupos que trabalham com as temáticas, mas eu recomendo mesmo buscar essas referências bibliográficas, tanto do Observatório do Clima, como também de outras instituições como o CEPAL, que faz alguns estudos voltados para a transição energética e que também fazem uma correlação com gênero e economia. Legal, Natália, muito obrigado pelas suas colocações. A gente vai indo para o encerramento, só para compartilhar algumas mensagens que foram enviadas aqui nas mensagens. O governance é fundamental para a mudança e mentalidade corporativa. Temos inúmeros chefes e raríssimos líderes de fato. Quebrar o sistema não é fácil e leva tempo. O incentivo à diversidade também se integra a essa discussão. Obrigado, Luiz, Xará, pela exposição. Temos uma mensagem da Eliana muito importante. Bom dia, fico muito feliz com as falas aqui expostas, mas sinto que nós falamos dentro de uma bolha, falamos para nós mesmas. Gostaria de ver mais homens ouvindo e participando dessas discussões. Ressalto que acho a iniciativa muito válida. Obrigado pela sua ponderação, Eliane, concordo com você. O objetivo é sempre e é uma pergunta que eu sempre me faço, né? Como que nós homens podemos contribuir para a igualdade de gênero, né, a transição energética de forma justa e sustentável. Eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo, né, trazer um pouco mais e misturar não só as temáticas, mas também as pautas relacionadas, né? A Patrícia Messer compartilhou um estudo muito interessante da EPE, né, aqui sobre o consumo residencial de energia por classe e renda. Muito bacana, muito bacana. Bom, estamos aqui chegando ao nosso primeiro painel final. Quero agradecer bastante a Natália Chaves, a Heloísa Borges, a Renata Isser por esse importante painel e pelas falas que a gente compartilhou. Quero agradecer também as pessoas que estão aqui participando. Como é o primeiro, a gente teve alguns probleminhas com o YouTube que eu vou certificar depois, né? Vou subir esse vídeo para que vocês tenham disponível numa boa qualidade a imagem e som. Antes de terminar, queria convidar a todas as pessoas aos nossos próximos painéis. Então, nós teremos amanhã painel de gênero e
perdão, hoje, às 7 horas da noite, geração, transição energética e de gerações, que a gente vai discutir com pessoas de diferentes idades, diferentes setores. Também vamos ter amanhã de justiça energética, né, que também fala muito sobre pobreza energética, que é o que a gente está comentando aqui. Vamos ter um painel às 7 horas da noite sobre autonomia, trazendo pessoas PCDs que trazem isso como inovação no setor. Por fim, na quinta-feira, Conexões Geopolítica, um painel internacional com alunos de Colômbia. E por último, o Inclusão Estratégica e o Mercado de Trabalho, onde a gente vai trazer pessoas que fazem, utilizam diversidade e inclusão como visão estratégica das empresas. É isso. Então, por fim, agradeço a todas as pessoas aqui participantes e obrigado a todos novamente pelo importante painel e pela importante discussão. Paro aqui a gravação.